Olá, você que nos acompanha através do site Linda Santa Catarina. Estamos aqui para mais um bate-papo, mais uma conversa. E hoje, com muita alegria, vamos receber Alan Felipe, diretamente de Vargião. Alan, seja bem-vindo. Olá, Wagner. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, para a gente estar falando aqui no Linda Santa Catarina, um pouco da trajetória de vida da gente, o que a gente construiu e o que a gente vai poder contribuir ainda muito mais. Com toda certeza. Quero te agradecer desde já pela sua presença aqui, né? Vim aqui conversar com a gente, contar um pouquinho a sua história. E falando em contar a história, tu é varjonense, nasceu lá, se criou lá, como é que é? Conta pra gente. Eu nasci e me criei em Vargião, vivo lá desde então, né? Desde que nasci, enfim. Minha trajetória, eu iniciei a minha vida de trabalho muito cedo, tinha 17 anos, quando iniciei trabalhando como coletor de leite por Laticínios Oliveira. Na época que eu iniciei, o meu irmão tinha um caminhão que prestava serviço para essa empresa, e eu e mais uma outra pessoa, nós éramos o motorista e o ajudante, enfim, que fazia a coleta do leite no interior, ainda na época dos taros. Então eu iniciei minha carreira de trabalho muito cedo. Depois que saí daí, eu fui prestar um concurso público no município de Vargião como operador de máquinas. Aí passei no concurso, exerci esse cargo de operador de máquinas por um bom tempo. Aí, com o passar dos anos, surgiu a oportunidade de eu prestar um novo concurso no município de Vargião também, como motorista de ambulância, onde atuei por mais alguns anos, até que eu ingressei na carreira política. Eu iniciei na carreira política em 2009, quando assumi pela primeira vez uma cadeira como vereador no município. Cumpri o meu mandato de vereador e também continuei sendo motorista de ambulância, servindo a nossa população, tanto como motorista, tanto como vereador, buscando sempre melhorias e projetos, enfim, para que o nosso município, o nosso cidadão lá, tivesse uma boa qualidade de vida. Fui para a reeleição, me reelegi como vereador, com mais votos do que a primeira eleição. Exerci por um ano o mandato de vereador como presidente da Câmara, e em 2014 fui convidado então pelo então prefeito Amarildo Paglia para assumir a cadeira como secretário municipal de saúde, lá onde construí a maioria da minha trajetória, minha história de vida como secretário municipal de saúde. Atuei então até este ano, no mês passado, no dia 30 do mês passado, foi que fiz a minha exoneração, onde a gente construiu uma história ao longo desses quase 11 anos aí como secretário à frente da Secretaria de Saúde, que deixou com certeza marcas para a nossa população. Com toda certeza. E antes da gente falar desses 11 anos de muito trabalho, né, à frente de uma pasta de muita importância para um município, que é a Secretaria de Saúde, onde passa praticamente toda a população por essa secretaria, conta pra gente como que era a infância do Alan em Vargião, como que foi os estudos, conta pra gente uma lembrança, talvez uma memória que ficou marcada no tempo da infância do Alan. Olha, eu lembro que a minha infância, eu sempre vivi em Vargião, né? Como já falei aqui, a minha infância foi uma infância normal, de uma criança que vivia sem a tecnologia. Na época a gente brincava de jogar bola, andava de bicicleta, era uma infância um pouco diferente do que se tem hoje. As lembranças que eu tenho é que a gente nos reunia bastante com amigos, isso já mais na fase da adolescência, e a nossa diversão era nos reunir, conversar, bater um papo, nesse sentido. Foi uma infância sem a tecnologia, né? Muito boa, trago boas lembranças disso. Sempre a gente viveu lá dessa forma bem harmoniosa com todos os colegas de escola, enfim. Eu estudei até a 8ª série na Escola Básica Irã Lacerda, onde aí parei de estudar. Depois voltei a estudar, concluí o 2º grau. Aí, depois de concluir o 2º grau, parei novamente. E agora, 2 anos atrás, eu iniciei
Então, uma faculdade de gestão pública, a qual estou ainda cursando, não terminei, falta ainda um período para acabar, mas estou cursando então uma faculdade de gestão pública para engrandecer o meu currículo como gestor, como conhecedor mais da questão pública mesmo. Sempre evoluindo, sempre aprendendo mais para prestar um serviço ainda melhor. Isso, com certeza. A gente traz esse conhecimento, vai buscar o conhecimento, que é a questão da gestão pública, que é onde eu me identifiquei. Eu gosto muito de trabalhar com o setor público, embora seja um setor bem difícil de trabalhar ultimamente, enfim, mas eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de ajudar, eu gosto de estar presente. Então acho que eu tenho que me aperfeiçoar justamente nesse ramo e é onde eu pretendo continuar o meu trabalho. E na vida ali em Vargião, como é que era a sua família ali? Os familiares têm bastante pessoas que convivem em Vargião, moravam em Vargião, moram em Vargião, como é que é? A minha família é uma família tradicional de Vargião, por parte de mãe. Meu pai veio de fora, enfim, eles casaram e também criaram raízes em Vargião. Mas a família da minha mãe é uma família pioneira. O meu avô foi prefeito da cidade de Vargião, um dos primeiros prefeitos que Vargião teve. Construiu, contribuiu. A família do meu avô tinha madeireira, uma família bem grande na cidade, né, em Vargião, que conseguiu e contribuir ao longo de toda a trajetória e todo o desenvolvimento do nosso município. Então a família, tanto minha família por parte de mãe, que é a família Daniele, quanto a família Felipe, que é meu sobrenome por parte de pai, os quais também construíram e trouxeram e deram a sua contribuição para que Vargião chegasse hoje onde está. Então é uma família tradicional, já teve um avô prefeito, Isso. Com certeza também foi uma família que contribuiu muito para o crescimento de Vargião, né? Sim, sim. Meu avô foi uma pessoa muito empreendedora. Meu avô tinha, como eu falei, tinha madeireira. Na época que nem tinha energia ainda em Vargião, o meu avô construiu uma pequena usina hidrelétrica, uma pequena central hidrelétrica, enfim, a qual gerava energia para a madeireira dele e à noite, quando não usava energia na madeireira, essa energia era cedida para ser usada na cidade, enfim, da usina que era da madeireira, o qual o meu avô era um dos proprietários. Inclusive, tem o Museu Centro de Memórias Vargionense, lá tem essas fotos, né? Dessa primeira usina de Vargião, das madeireiras. Tem uma história bem, bem bacana, interessante de conhecer, né? Isso. Nossa, a minha família, eu tenho orgulho de dizer que é uma família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, que ajudou muito com a evolução e a construção de Vargião. Seja estando na administração pública, seja estando na administração privada. Enfim, a minha família ajudou muito a contribuir com o Vargião. E o Alan jovem, o que o Alan jovem fazia para se divertir, para passar o tempo? Como que eram os finais de semana do Alan? Na minha juventude, a nossa diversão era carro. Nós tínhamos um grupo de amigos que nós tínhamos carro, aí nós gostávamos de ajeitar os carros, arrumar, instalar som, ouvir. Então a gente tinha um grupo de amigos aí que sempre nos reuníamos para isso, né? Eu lembro aqui do Cedenir Vaz, do Cidinho Barinoevo, o Cid Barinoevo, no caso a gente chama de Cidinho, né? Enfim, o Marcelo Bonan. A gente tinha um grupo de amigos aí, com certeza não vou conseguir lembrar de todos, mas esses eram os principais que a gente estava sempre meio junto. E conseguimos aí ter uma adolescência muito saudável, muito bonita. A gente era umas pessoas, uns jovens responsáveis, todos nós trabalhávamos, tínhamos as nossas coisas com o nosso dinheiro, com aquilo que nós íamos buscar, aquilo que nós construíamos. Tinha o Wagner Vestre também, que andava sempre no grupo com nós. Então sempre foram um grupo de amigos que construíam e tínhamos as nossas conquistas com o nosso trabalho. A gente sempre deu muito valor a isso. A gente sempre teve uma adolescência e uma juventude, enfim, muito saudável nesse sentido.
Com certeza. E creio que daquele tempo para hoje mudou bastante, né? Talvez essa proximidade que vocês tinham de se juntar para arrumar os carros, para fazer esses programas diferentes, acho que hoje em dia talvez tenha se perdido um pouco essa essência, né? Isso, se perdeu ao longo do tempo, claro, cada um foi em busca do seu propósito, enfim. Mas agora, há 2 anos atrás, Wagner, é interessante, a gente voltou a nos reunir, esses amigos, mas agora com um esporte, dá para você dizer, diferente. Nós começamos a nos reunir novamente, enfim, fazendo trilhas de gaiola. Então, a maioria daquele grupo de amigos que tinha no passado, estamos juntos novamente agora, mas não mais com os carros, enfim, fazendo som, essas coisas, mas, enfim, andando de gaiola, construindo os nossos veículos, arrumando, nos reunindo para trocar ideia de o que fazer, como fazer, enfim. A gente voltou a nos reunir, isso me deixa muito feliz, ao qual a gente consegue ter essa amizade novamente reunida, com novos amigos. A gente tem um grupo bem grande agora, dos gaioleiros lá de Vargião, todos amigos, parceiros, que todos se ajudam, enfim. Mas a gente conseguiu voltar a nos reunir nesse sentido. E é bacana essa reunião, com certeza deve lembrar o tempo lá que vocês passavam arrumando os carros, preparando. Hoje vocês fazem da mesma forma, mas num esporte diferente que com certeza passam o tempo lá que nem vê. Isso, com certeza. A gente passa tempos aí consertando, criando ideias, enfim, e conversando, reunindo, falando do que a gente fazia no passado, falando do que a gente faz hoje, das nossas posições de cada um na sociedade, enfim. É muito interessante, muito saudável, muito bonito isso, essa amizade, essa proximidade, essa parceria que a gente tem nesse grupo. E lá naquele tempo, naquela época, o Alan se via como um secretário de saúde ou talvez não? Eu sempre tive vontade e pretensão de ser alguma coisa na vida pública. Desde quando prestei o meu primeiro concurso, eu sempre pensei que isso era apenas um degrau na escada da onde eu queria chegar. Enquanto jovem, eu sempre procurei me portar e me comportar muito bem perante a sociedade para que eu tivesse credibilidade para chegar onde cheguei hoje. Eu construí isso ao longo do tempo. Quando vim para a Secretaria de Saúde como motorista de saúde, na época eu já me dediquei e já tinha isso em mente, que aí seria o meu pontapé inicial, que eu ia mostrar o meu valor, que ia mostrar para as pessoas a minha forma de trabalho, a minha forma de ser, a minha credibilidade, enfim, o meu compromisso, na verdade, e para que eu tivesse o aval da população para chegar no viés político que foi aonde eu consegui após algum tempo que eu estava lá. Por algum tempo tu chegou a sair de Vargião ou sempre ficou ali, não teve esse desejo de sair? Como é que foi? Nunca saí de Vargião. Tive oportunidade, sim, para ir trabalhar fora de Vargião, mas nunca quis. Vargião está no meu coração. Eu nasci e quero viver até os últimos dias da minha vida em Vargião. Eu tenho um carinho, um amor muito grande por aquela cidade. Enfim, eu pretendo ficar lá e nunca sair de lá. Com toda certeza é gratificante você poder olhar para trás a tua trajetória e, como você mesmo disse, pela sua dedicação, pelo seu empenho e, com certeza, acima de tudo, o desejo de chegar, conquistar um lugar, tu conseguiu chegar aonde você, na posição que você estava hoje. Certo, isso aí. Eu acho, acredito nisso, que a minha posição de eu ter chegado até aí foi justamente pela minha trajetória de vida, minha condução, a construção, na verdade, para chegar onde eu cheguei. E essa construção, com certeza, no meio do caminho, encontra grandes desafios. E qual que foi o maior desafio para ti? Meu maior desafio, enquanto assumi a Secretaria de Saúde, é isso que... Isso. Então, eu tinha conhecimento político, tinha mandato de 4 anos e mais 1 ano como vereador, quando o prefeito Amarildo me convidou na época,
Mas o maior desafio que eu tinha era a minha falta de conhecimento técnico. Pois eu estava ali, mas eu trabalhava em outra área. Sim. Mas isso nunca me impôs medo. Isso sim era um desafio que eu tinha. Eu tinha que correr atrás, eu tinha que aprender. Eu tenho capacidade, tinha na época a capacidade de aprender. Mas era uma insegurança, essa é a palavra, que em assumir uma pasta tão importante que claro, cada um defende e puxa a brasa para o seu assado, sim, mas eu acho que a pasta mais importante que tem num município, num estado, ou, enfim, é a pasta da Secretaria de Saúde, porque a gente trata ali com vidas, com sentimentos, com doenças, com dores, e é onde você tem um desafio muito grande, que você tem que tentar atender da melhor forma todos os que te procuram, sabendo que você também não tem condições de atender algumas particularidades ou necessidades específicas de uma determinada situação. Inclusive, é importante a gente frisar que essa secretaria, as pessoas quando procuram lá, é porque não estão bem. Então mais difícil, desafio a mais ainda, né? É mais um desafio. Mas a minha insegurança, Wagner, não era nem tão focada nisso, porque eu sabia que eu tinha capacidade de conseguir atender e encontrar a melhor maneira para essas demandas, né? O que eu tinha realmente era na parte burocrática, na parte de portarias, na parte, enfim, documental. Mas graças a Deus, eu não posso deixar de mencionar aqui o nome dessa pessoa, que é a Sônia Maria Bonan. Ela foi uma mãe para mim, enquanto na gestão da Secretaria de Saúde. Ela me ajudou muito, ela é uma pessoa que está lá. Eu costumo brincar com ela que daqui uns dias nós vamos pôr uma plaquinha nela, porque ela está lá desde que se instituiu a Secretaria de Saúde. Já é patrimônio da Secretaria. Isso aí, ela está desde que se instituiu a Secretaria. Quando ela iniciou, para você ter uma ideia, ainda não era Secretaria Municipal de Saúde, era um departamento de saúde do Estado. Ela passou por toda essa transição, municipalizou, enfim, ela conhece muito. E ela me ajudou muito no início, no meio e até os últimos dias da minha gestão. A partir daí, eu tive segurança. Quando ela me disse, assume que eu te ajudo, eu tive a segurança de assumir. A parte política, a parte administrativa, eu estava muito bem amparado. A parte política eu sabia fazer, que é a parte do secretário, de conversar, de ajustar, de criar programas, de criar serviços, buscar serviços, enfim. Isso eu não tinha receio. E a parte, então, que era a parte mais de portarias, enfim, que eu não tinha conhecimento na época, eu fui amparado por ela. E hoje, graças a Deus, eu consigo dominar isso muito bem. A gente conhece quase que todas as portarias lançadas nos últimos 6 meses. Nos últimos 6 meses agora já não tem como, porque cada pouco vai renovando, sim, enfim. Mas as mais antigas a gente conhece todas, as que dão diretrizes, as que doutrinam o serviço da Secretaria de Saúde. Eu consegui ter esse conhecimento e, graças a Deus, a gente administrou muito bem a Secretaria de Saúde lá de Vargião. Tu citou a Sônia como uma das pessoas que foi importante nessa tua trajetória do trabalho, do gestor, que ser secretário é ser um gestor de uma grande equipe que para melhor atender a população. Mas na sua vida, quem que você colocaria como destaque? Uma pessoa que foi destaque, que te ajudou, que te incentivou, que talvez você se espelhou naquela pessoa? Olha, na minha vida, eu sempre fui muito de olhar a trajetória das pessoas e ver aquilo de bom que elas construíram para mim poder me aproveitar disso e seguir o meu caminho. Mas eu citaria aqui a família. A família foi o meu apoio maior para que tudo isso acontecesse e chegasse aonde eu consegui chegar hoje. A família, com certeza, é um pilar importante para todos nós, né? Isso. Porque se a família tá do nosso lado, a gente vai ser um ser humano melhor, a gente vai desempenhar um serviço melhor, um trabalho melhor, e isso faz muita diferença, né?
Sim, com certeza. A família é o nosso pilar de sustentação, como você colocou, e me espelhando na minha família, seja na família do meu pai, na família da minha mãe, na família da minha esposa, enfim, me espelhando neles é que eu consegui assumir e fazer com tudo que a gente fez. E se o Alan não tivesse esse tempo como secretário de saúde, o que o Alan seria? Olha, Wagner, eu sempre, além de Secretaria de Saúde, além de trabalhar com o público, uma coisa que eu sempre gostei de trabalhar foi com máquinas. Como eu te falei, fui operador de máquinas, eu gostei e gosto muito, sempre que tenho oportunidade, eu vou lá no setor de máquinas do DMR, com o Rodrigo lá, que é o chefe de obras, os operadores, enfim, para matar um pouco a saudade, operar uma máquina lá 10, 15 minutos, meia hora, para matar essa saudade, que foi uma coisa que marcou muito, que eu iniciei a minha vida com isso e gosto muito disso. Com certeza, se eu não estivesse à frente da Secretaria de Saúde, essa oportunidade que eu falei, que eu tive para sair da Vargião, na época, então, foi justamente para que a gente montasse uma empresa de prestação de serviços com máquinas, enfim. Eu era operador de retroescavadeira na época, então tive uma proposta para comprar uma retroescavadeira em parceria com outra pessoa e nós montar uma empresa para prestar serviço. Com certeza, se eu não estivesse na Secretaria de Saúde, hoje eu estaria ou operando máquina ou proprietário de uma empresa de prestação de serviços com máquinas, enfim. Provavelmente já estaria mais no comando do que trabalhando, mas foi uma opção que eu tive. Talvez financeiramente para mim tenha sido pior, porque se eu hoje tivesse uma empresa, com certeza seria melhor, mas eu optei me dedicar àquilo que eu sempre gostei, que é trabalhar com o público, trabalhar com as pessoas, poder me doar e fazer aquilo que eu consigo para trazer o bem-estar de quem me procura. A tua opção foi prestar serviço para as pessoas, para a comunidade. Talvez lá você ia prestar serviço para um grupo específico, para uma empresa específica, mas você preferiu se dedicar a tua vida para uma grande, digamos, atender uma demanda maior, né? E cuidar de pessoas. Isso. Na época, eu tinha alguns sonhos que eu queria mudar no sistema de saúde do município. Quando eu assumi a secretaria em 2013, nós tínhamos alguns problemas crônicos de saúde lá. Plantões médicos, com profissionais que não permaneciam no plantão, atendiam muitas vezes pacientes por telefone, medicavam por telefone. Enfim, isso era um desafio que eu tinha para mim mesmo quando assumi como secretário, que era acabar com isso. O profissional tem que estar na frente do paciente para atender o paciente. Hoje existem métodos, enfim, diferentes. Você faz telemedicina, por vídeo, enfim. Mas à época não existia isso. E eu ainda gosto de frisar como secretário a seguinte situação. O paciente precisa estar na frente do médico. O médico precisa tocar o paciente para identificar e conseguir tratar o que está acometendo esse paciente. Então isso era um desafio que eu tinha. Na época eu era motorista, a gente sofria muito isso e ouvia muito a população cobrar isso. De que ela queria que o médico estivesse ali, estivesse presente. Então isso é um desafio que eu tinha, que foi um dos motivos pelos quais eu resolvi permanecer como secretário. Assumimos a Secretaria de Saúde, passamos por uns momentos turbulentos, alguns profissionais que estavam na época nos abandonaram por não acreditar em nós, por achar que nós iríamos afundar o município, afundar a saúde do município. E graças a Deus, repito aqui, foi tudo muito diferente. A gente construiu um sistema com profissionais comprometidos, conseguimos reerguer o hospital, conseguimos reestruturar a Secretaria de Saúde. À época a gente tinha um profissional médico que residia no município
Hoje nós temos 3 médicos clínicos gerais que atendem no município. A gente construiu um sistema muito resolutivo. Enfim, eu gosto de falar isso, que nós temos um sistema de saúde no município de Vargião hoje que oferece mais serviços do que um plano de saúde. Nós temos inúmeros serviços, seja com especialidades na atenção básica, cirurgias, médicos que atendem a domicílio. A gente criou um sistema muito fortalecido e muito, muito grande. Mas voltando a falar lá do início, do porquê que eu permaneci, esse era um dos meus desafios que eu tinha, e a gente, graças a Deus, conseguiu mostrar para essas pessoas que não acreditavam em nós, na época, tanto em mim quanto no prefeito Amarildo, que nós iríamos conseguir fazer um sistema de saúde sem essas pessoas que nos abandonaram. Mas, graças a Deus, a gente fez e fez muito bem. Outro sonho que eu tinha, que isso eu já falava em campanha e lutei muito para conseguir, eu queria construir em Vargião, enquanto secretário de saúde, além do sistema de atenção básica, enfim, que a gente consegue atender tudo lá, eu tinha um sonho, um desejo de construir um centro de imagem e especialidades. Conseguimos, no longo desses anos, iniciar essa obra, está quase concluída. Sinto em ter deixado a secretaria sem essa obra estar em funcionamento, mas infelizmente são os percalços de obras, problemas com a empresa que foi contratada, atrasos, enfim. Eu saio da secretaria sem essa obra, nem vou dizer inaugurada, sem essa obra entregue e atendendo a população. Mas o que eu pude fazer e deixar pronto, no meu tempo, no meu mandato como secretário, enfim, eu deixei. A gente comprou todos os equipamentos, o que precisa para esse local funcionar está tudo disponível, a gente tem tudo pronto. Assim que a empresa entregar a obra, quem está à frente da secretaria hoje, que é a Sônia, juntamente com o prefeito Volmir, o qual quero aqui ressaltar também que foi um grande parceiro na construção da gestão. Depois a gente vai falar sobre o que a gente construiu na gestão dele, acho que isso é interessante e precisa ser falado. Vai conseguir, então, deixar essa obra de portas abertas para que a nossa população tenha, então, acesso a esse centro de imagem e especialidades, o qual a gente vai levar para lá raio-x, ultrassom. Nós temos uma sala preparada já para instalar um aparelho de mamografia, o qual a gente ainda está pleiteando, a gente tem alguns pedidos a nível de estado, enfim. Mas são partes muito burocráticas que vai demorar um pouco, mas é um desejo que a gente tem, a sala já está preparada para isso e quando a gente conseguir vai ter. Nesse mesmo local já existe uma sala para que se instale um aparelho de tomografia, que a gente tem que pensar no futuro, porque raio-x hoje já está quase sendo uma coisa que está ultrapassada, se usa muito, não quero aqui desfazer, enfim, mas se parte já para um exame mais aprofundado, que é a tomografia. Então já tem que ter o lugar preparado para isso futuramente. Os próximos gestores, enfim, tem que só ir em busca de recursos e trazer esse equipamento para atender a nossa população. Então esses 2 eram os meus objetivos principais. Mas eu tinha muitos outros objetivos de coisas que a gente construiu no decorrer da minha passagem enquanto secretário. Com certeza foi uma experiência grande. Você falava sobre o centro de imagens e muitas vezes a gente conversa com o diretor do hospital, o Fábio, e não somente dentro do município, com as pessoas, mas até mesmo nos municípios vizinhos. E Vargião, por ser uma cidade pequena, o pessoal olha assim com olhos que é uma cidade pequena, ela acaba sendo muito referência na saúde para os demais municípios da região, que inclusive na Associação Hospitalar de Vargião atende diversos municípios aqui da nossa região, né? Isso, como te falei, nós temos um serviço de saúde hoje que muitos planos de saúde não têm. Vou começar aqui, vai falar da atenção básica. Hoje nós temos na atenção básica, eu vou iniciar falando aqui da atenção básica mesmo,
clínico geral. A gente tem 3 clínicos geral atendendo, a livre demanda. Isso era um outro desafio que eu também tinha quando assumi quando secretário, que eu não queria que a população de Vargião tivesse que ir lá cedo, pegar a ficha e não chegar lá 10 horas, 11 horas da manhã, não conseguir mais consultar. Inclusive, pegando esse gancho teu, uma das grandes, acho que, realização dos munícipes vargionenses é isso, de poder chegar no posto de saúde 8 horas da manhã, sem precisar ir de madrugada lá, ficar esperando na fila. Eles chegam 7h30, 8 horas, já vão ser atendidos. Isso aí. Então, na época, sei lá se era cultural, enfim, mas eu sempre julguei isso errado. Então, um dos meus desafios também era esse, de que não se tivesse mais quantidade de ficha. Eu lembro que na época era 15 fichas, 12 fichas para cada profissional. Nós tínhamos 2 profissionais. Sim. Hoje nós temos 3 profissionais que atendem livre demanda. Quando nós assumimos que vieram esses novos profissionais atender, a primeira conversa que nós tivemos com eles foi: nós não queremos ter limitação de fichas. Nós vamos atender livre demanda. Vocês estão aqui 8 horas, 4 da manhã, 4 da tarde, para atender a população. Se no período da manhã ou no período da tarde você conseguir atender 15, 16, 18, 20 fichas, você vai atender. Se você não atender, não conseguir, é porque teve intercorrência, ou teve pacientes que ficaram mais tempo esperando, ou, em atendimento, aí tudo bem. Caso contrário, nós vamos atender até que tiver condições. Hoje, com o comprometimento desses profissionais que a gente tem lá dentro da unidade, isso funciona assim. Você chegar lá hoje às 11 horas da manhã, dentro como falei aqui, dentro da condição de você ser atendido, que o médico não esteja com 4, 5, 6, 7 pacientes ainda aguardando, você pega a ficha e consulta. Mas isso nunca vai acontecer, porque nós temos 3 profissionais atendendo. Então, se o profissional A tiver ainda às 11 horas 5 pacientes, o profissional B de repente só está com 2. O profissional C não tem nenhum. Então, você chega lá, você pega a tua ficha, você consulta, pega o teu medicamento e resolve o teu problema. Isso era um também dos meus desafios que a gente conseguiu, graças a Deus, com o comprometimento, volto a falar aqui, com o comprometimento dos profissionais. Porque a gente sabe que existem algumas regras, enfim, se eles quiserem, eles não atendem. Mas os nossos profissionais são comprometidos e também querem o bem-estar da nossa população. Então hoje a gente tem esse atendimento que dá, com certeza, a condição muito boa para a população. Mas voltando a falar na questão básica, então a gente, como falando dos 3 médicos, então tem esse atendimento de livre demanda, tem os atendimentos domiciliares, ao qual o profissional médico vai na casa da pessoa, qual solicita. Alguns a gente já tem como rotina visitar, outros as pessoas familiares vêm pedir para que eles façam a visita, eles vão, atendem, prescrevem, solicitam exames, enfim, a domicílio. Esse é um dos serviços da atenção básica. E a gente tem todos os outros serviços, tem a fisioterapia, temos a sala de vacina, temos a psicóloga, o dentista. Tudo isso são coisas que a gente tem de atenção básica, né? E dentro do dentista vale destacar um programa que vocês implantaram, que é o Sorriso Legal, que atende escolas, atende também algumas empresas dentro do município, né? Isso. Esse programa Sorriso Legal, eu tenho muito orgulho desse programa, Wagner. Foi um programa que nós instituímos já agora com o prefeito Volmir, e é um programa que eu vejo que é muito resolutivo, um programa que ajuda muito. Então, dentro do programa Sorriso Legal, nós temos 4 especialidades. Nós temos a odontopediatria. Vamos iniciar pela clínica geral. Na clínica geral, nós temos a odontopediatria, nós temos a endodontia e nós temos a ortodontia. Isso eu tenho orgulho de dizer que eu acho que é um programa inédito no setor público, que a gente já tem implantado há vários anos. Então esse programa Sorriso Legal, ele vem em encontro de trazer um benefício para toda a população. A atenção básica se inicia o tratamento como um todo. A odontopediatria,
que é uma especialidade a qual a gente tem muito orgulho de ter nesse programa. Só para você ter uma ideia, ela já inicia o trabalho com a gestante. A gestante inicia o trabalho com a nossa profissional, odontopediatra, faz todo o acompanhamento, faz o acompanhamento do puérpero, após vai fazendo o acompanhamento do bebê, até chegar na adolescência dos 12 anos. Isso traz uma resolutividade muito grande. Qualquer problema, qualquer dificuldade no nascimento dos dentes, na questão se vai precisar usar aparelho ou não, enfim, sendo identificada enquanto bem jovem, enquanto criança, se consegue trazer uma resolutividade muito melhor. Aí, quando esse profissional identifica algum problema, já passa para o profissional da ortodontia, que está dentro do mesmo programa, funciona tudo internamente com o programa. O programa da endodontia, a gente implantou porque assim, a gente tem também, eu acabei esquecendo aqui de citar, mas são 5 especialidades na verdade, porque a gente tem a especialidade de prótese. O protético também é uma especialidade, ao qual a gente quer diminuir ao máximo essa questão das próteses. Isso que a gente trouxe para dentro do programa a endodontia. Você faz um tratamento de canal no dente e você evita a exodontia. Trata e a pessoa não vai precisar usar uma dentadura futuramente, que é o serviço de prótese. Então, o nosso sistema de odontologia, o nosso programa Sorriso Legal, ao qual a gente tem os profissionais de cada especialidade que atende, é um programa que traz um benefício muito grande para a população. Além de todos esses serviços que eu já citei, o programa Sorriso Legal conta com um odontomóvel, ao qual vai nas escolas, vai nas empresas. Nas escolas ele trabalha com um serviço mais de preventivo, que é o nosso odontopediatra que faz toda essa questão preventiva, faz também o curativo quando tem necessidade, mas no decorrer do tempo, esse curativo se diminui muito, quase zera, quando se trabalha bastante o preventivo. Então, o odontomóvel presta esse serviço nas escolas e tem dado uma qualidade de vida para a população muito grande, na sua infância até chegar à adolescência. Esse mesmo veículo presta o serviço curativo e também preventivo nas empresas. Então a gente tem uma parceria com as empresas do nosso município, ao qual a gente disponibiliza o veículo, ele vai até a empresa nos cede a energia, enfim, ele fica lá instalado e faz o atendimento dos colaboradores da empresa, dando assim uma comodidade para o colaborador, que não precisa se afastar do trabalho para ir lá no posto fazer o atendimento, pegar uma ficha, ficar esperando. Assim ele para de trabalhar, aquela meia hora que ele vai fazer o atendimento, vai no odontomóvel, retorna para o trabalho e continua o seu trabalho. Normalmente isso é bom para o colaborador, é bom para a empresa. Facilita a vida de todo mundo. Isso, facilita a vida de todo mundo. Isso que a gente traz esse benefício e vê que também a gente está ajudando as empresas e também a população, né? Sim. Então esse serviço de odontologia é um serviço que nos orgulha, que a gente tem e é um trabalho muito bom para a população. Além disso, nós temos outros serviços que são de especialidades dentro da unidade de saúde. Então a gente tem um cardiologista, tem um ginecologista, tem o pediatra. Nós temos que atende também, não dentro da unidade, mas isso já em parceria com o hospital, outros profissionais, ao qual, quando for falar da questão da associação hospitalar, eu vou citar dessa parceria. Enfim, esses profissionais de especialidades que a gente tem hoje dentro da unidade de saúde. Futuramente, com o centro de especialidades já em funcionamento, todos esses profissionais das especialidades que a gente tem atendendo na unidade, tanto aqueles que a gente tem parceria que atendem no hospital, passarão a atender todos no centro de imagem e especialidades. A gente conta com vários outros programas, o programa de gestante, programa de tabagismo, programa anti-álcool, antidrogas, programas, enfim, de todas as áreas que abrangem a situação de saúde pública como um todo. A gente tem trabalhos, tem profissionais que vão a campo, a gente tem assistente social que vai visitar as famílias, farmacêutico, que a gente chama que é o programa NASF,
visita, vê a medicação, está tomando certo, orienta, leva medicamentos se tem necessidade, traz os medicamentos que a pessoa não está usando para não confundir, que fica meio difícil de entender. Enfim, esses serviços que a gente tem que atendem diretamente a população. O serviço de fisioterapia domiciliar, a gente conta com 3 profissionais na área de fisioterapia. A gente tem uma fisioterapia noturna para trazer um benefício para a população que não consegue vir até a unidade durante o dia em virtude de trabalho, trabalhar talvez fora da cidade, enfim. Tem um horário noturno para que a pessoa possa ir quando tem necessidade. Então nós temos um serviço com uma gama grandiosa de serviço para a população. A gente presta muito serviço. Isso que você está falando somente do que tem dentro do município, mas vocês também, quando necessita, levam os pacientes até outras cidades quando é necessário. Isso, a gente tem convênios, né, Wagner? Isso é o que a gente não consegue fornecer dentro do município, que não consegue que os profissionais venham até o município, a gente tem convênios. Mas para encerrar aqui a questão dessa atenção básica, eu quero ressaltar aqui também outros 2 pontos que eu acho que são muito importantes para a população. Nós temos hoje uma farmácia básica com mais de 220 itens entregues gratuitamente para a nossa população. Outras que eu não posso deixar de citar aqui é a questão dos exames laboratoriais. A gente não agenda exame. O paciente consultou, autoriza o exame, no outro dia, pela manhã, já vai coletar o exame e, assim que tiver resultado, vem mostrar para o médico. A gente não agenda exame. O exame é livre demanda, como os outros serviços. Isso também traz um benefício muito grande. A gente sabe que não é grande, né? Isso, traz agilidade. A gente tem exames de imagem, o raio-x, por exemplo. A gente adquiriu um equipamento em parceria com o hospital, enfim, digital. Hoje você vai lá na secretaria, o médico solicita um raio-x, você sai da unidade de saúde, vai até o hospital, que o equipamento está lá, faz o raio-x, retorna para a unidade de saúde, o médico já te chama e consegue ver a imagem na tela. Olha, o exame chega antes que o paciente no posto. Então a agilidade a praticidade, a agilidade e a certeza daquilo que o profissional vai tratar. Sim. É muito cômodo, isso traz uma segurança para o médico. Então o nosso sistema é um sistema muito bom, funciona muito bem. Falando da questão das especialidades e o serviço que a gente compra fora, a gente mantém um convênio com o consórcio CISA-MOSC, ao qual a gente investe um valor anual e a gente subdivide por meses. Aí a gente tem os exames especializados, que são as tomografias, ressonâncias, colonoscopia, endoscopia, enfim, tem os exames cardíacos, as cintilografias. A gente compra tudo através do consórcio, que são exames de alto custo, aos quais, pela lei do SUS, não seria de obrigação da esfera municipal e sim da esfera estadual. Uhum. Mas a gente sabe da deficiência que o Estado não consegue fornecer e não tem como a gente deixar a população à mercê de uma doença e não conseguir um exame. Então a gente compra através do consórcio toda essa gama de exames especializados, aos quais demandam um valor considerável, mas o recurso do município é para ser para trazer o benefício do cidadão. Então acho que a gente aplica esse dinheiro e aplica muito bem, trazendo esse benefício. E tem todos os outros profissionais de especialistas, que são que a gente compra através do consórcio CISA-MOSC, que os pacientes vão a Xanxerê, Chapecó, que são os profissionais que a gente não consegue trazer para Vargião ainda nesse momento, por falta de espaço, ou por falta de interesse também de alguns profissionais que venham atender no município. Então é uma gama muito grande. Então todas as especialidades a gente tem. Não vou citá-las aqui porque a gente vai ficar um bom tempo citando especialidades e não vejo necessidade. Mas então todas as especialidades que a gente não tem na unidade e não tem em parceria com o hospital, a gente compra fora. Como você mesmo falou, talvez falta um pouco de interesse do profissional vir até o município, porque não tem uma grande demanda dessas pessoas, né? Isso. Hoje o profissional, sabe-se que alguns que atendem via consórcio, eles querem produzir, eles querem produção, atender bastante para que consiga atender às suas necessidades, né?
Mas a gente tem conversado com vários profissionais que a gente quer trazer, enfim, para atender em Vargião. Hoje a gente já tem vários. Vamos falar agora um pouco da parceria com o hospital. Então, a nossa parceria com a Associação Hospitalar é muito grande. Cito aqui o nome do Fábio, que é o administrador, mas citando ele aqui, eu quero que toda a diretoria que faz parte do hospital se sinta prestigiada e privilegiada aqui nessa fala, pela parceria que a gente tem. Eu e o Fábio, nós trabalhamos há muito tempo juntos, eu na secretaria, ele no hospital. A gente construiu um laço de amizade muito grande e a gente é parceiro. O que a secretaria precisa, que o hospital pode ajudar, ele me ajuda. O que o hospital precisa, que a secretaria pode ajudar, nós ajudamos eles. Então isso faz com que o sistema fique fortalecido. Esses profissionais que atendem no hospital, que são algumas especialidades que a gente não tem espaço, a gente tem uma parceria com o hospital. Hoje a gente tem ortopedistas, falo ortopedistas porque acho que são, se não me engano, são 4 que vêm atender em Vargião. A gente tem cirurgião geral, cirurgião vascular, otorrino, urologista, gineco, que faz, enfim, as cirurgias de ginecologia, e mais uma gama muito grande de profissionais que atendem a população em parceria com o hospital. Então a gente tem um convênio com o hospital, a gente tem uma lei que nos autoriza a repassar recursos mediante prestação de serviços, ao qual a gente consegue comprar, então, gosto de falar dessa forma, a gente compra o serviço do hospital para que a gente forneça essas especialidades para a população. Além disso, além das consultas, nós temos as cirurgias, que esse também é um programa que eu quero aqui ressaltar, que nos orgulha muito, que é pouquíssimos municípios que conseguem ter uma parceria grande como nós temos com o hospital e trazer esses serviços de cirurgias que a gente tem. Então todas essas especialidades, as quais eu já citei, todas elas nós temos cirurgias. As ortopedia, hoje a gente faz ortopedia de mão, ortopedia de ombro, de joelho, que são membros superiores e membros inferiores. Todas as quais nós temos a capacidade técnica no nosso hospital para realizar essa cirurgia, a gente realiza todas lá. Isso dá um conforto e uma comodidade muito grande e a nossa fila anda. Porque senão as pessoas ficam aguardando 2, 3 anos na fila. Então hoje a gente em Vargião não tem isso. A gente tem esse serviço disponível. A gente equipou muito o nosso hospital. Volto a falar que a parceria é muito grande entre o município e a associação hospitalar. A gente adquiriu há um tempo atrás um aparelho para fazer cirurgia por vídeo. Então hoje em Vargião, a não ser as cirurgias que tenha realmente a necessidade de cortar, não se corta mais o paciente para fazer uma cirurgia. Hoje a gente faz cirurgia por vídeo. Cirurgias de joelho é por vídeo, cirurgias de ombro é por vídeo, cirurgias de vesícula é por vídeo. Enfim, todas as cirurgias as quais são possíveis de realizar com esse equipamento são feitas por vídeo. A recuperação do paciente é muito maior. O paciente, em 2 dias, no máximo, vai para casa, 15 dias já está recuperado. A agilidade na recuperação é muito grande. Então a gente investiu junto com essa parceria com o hospital para que a gente consiga fazer todo esse serviço para a população. Além de todos os outros serviços que o hospital fornece para nós. O hospital fornece o serviço de ultrassom, o hospital fornece então as cirurgias, as internações, o serviço de raio-x que está lá dentro do hospital. Enfim, é uma parceria muito grande. E isso só trouxe benefício para a população. E eu me sinto muito bem em falar, porque nós somos desacreditados no passado. Eu ouvi muitas pessoas falarem para mim: vocês vão quebrar a saúde de Vargião, vocês vão fechar o hospital. Graças a Deus, Wagner, como você acabou de falar, o Hospital de Vargião é referência no oeste de Santa Catarina. A gente estava numa reunião alguns dias atrás, enquanto eu ainda era secretário, da avaliação de cumprimento de metas dos hospitais da região. Não vou citar nenhum hospital aqui, só vou falar do nosso. Mas o nosso hospital da região foi um dos poucos que cumpriram e passaram das metas estabelecidas pelo Estado como prestação de serviço para manter a contratualização.
O nosso hospital hoje está próximo de 100 cirurgias por mês. O hospital opera para Vargião, opera para Faxinal dos Guedes, opera para Ponte Serrada, opera para Xanxerê. Chapecó está vindo paciente operar em Vargião. E Chapecó é uma cidade de referência do Oeste, mas na atenção de média complexidade está vindo para Vargião. Nós estamos operando para Chapecó. Quem diria isso no passado? Isso é um orgulho que eu tenho, um orgulho que com certeza o Fábio, toda a associação hospitalar tem, desse sistema que a gente construiu e conseguiu trazer para Vargião uma referência que é o nosso hospital hoje. A gente tem orgulho disso. A gente ouve falar muito bem. Algum tempo atrás a gente estava numa inauguração de um serviço de saúde em Ponte Serrada, ao qual estava presente a secretária de Estado, então, na época, Carmen Zanotto, e estávamos eu, o Fábio e o prefeito. Ela deu os parabéns para nós, os parabéns para o Fábio, porque o Hospital de Vargião é muito mais resolutivo do que alguns hospitais aí da região que podiam também estar contribuindo. Então, para nós é um orgulho isso. Aproveitando o gancho aqui, falando da secretária Carmen, na época, nessa conversa que a gente teve com ela lá neste dia, estávamos eu, a secretária de Ponte Serrada, e a secretária à época de Passos Maia, que é a Luana, ao qual a gente fez uma solicitação, nem solicitação, a gente fez um apelo à secretária de Estado para que fosse tomada alguma providência enquanto ao setor de oncologia do Hospital de Chapecó. É uma deficiência muito grande o atendimento dos pacientes, a demora, a troca de datas, enfim, isso a gente fez um apelo a ela. À época, a secretária nos sugeriu que nós migrássemos o nosso serviço de oncologia para o Hospital de Joaçaba, Hospital Universitário de Joaçaba. Com o aval dela, fomos para lá, conhecemos o hospital, referenciamos todo o nosso serviço de oncologia para lá, ao qual vai passar a atender os nossos pacientes nos próximos dias aí, no setor de oncologia. Um hospital novo, com gente nova, com gente que pensa diferente. Com certeza vai atender e atender muito bem a nossa população. Mas também, em contrapartida, já que nós estávamos conversando com ela e pedindo, a gente aproveitou da oportunidade e pediu que ela nos ajudássemos com um veículo para fazer o transporte desses pacientes para a oncologia em Joaçaba. Então, a deputada e secretária de saúde na época, Carmen Zanotto, nos agraciou então com um veículo que foi disponibilizado o recurso para ser comprado, um para Vargião, um para Ponte Serrada e um para Passos Maia. A gente recebeu esse veículo no início da semana, já está lá no nosso município e dentro dos próximos dias acredito que vai estar aí já atendendo e prestando o trabalho dele para a nossa população. Então a gente conseguiu, Wagner, como te digo, eu me sinto uma pessoa vitoriosa, pois quando nós assumimos a secretaria, nós assumimos com uma nuvem negra sobre nós de pessoas querendo que não desse certo. E graças a Deus deu muito certo, a prova está aí, a gente é resolutivo, a gente é prestativo em todos os setores, seja no setor de urgência e emergência, no setor de atenção básica, no setor de média complexidade. Para você ter uma ideia, é o sonho de qualquer administrador, o sonho de qualquer secretário você conseguir zerar alguma fila. Isso difícil vai acontecer de zerar. Você tira 10, entra 1, vai ter 1. Então, zerar não zera. Mas hoje em Vargião nós já conseguimos chegar em algumas especialidades de cirurgia que o paciente, dependendo da data que ele ingressar na cirurgia durante o mês, ele opera dentro do próprio mês. Não tem fila de espera. A demora é os trâmites dos exames pré-operatórios. Dependendo da idade do paciente, tem que passar por uma avaliação cardiológica, tem que passar por exames laboratoriais, o cardiologista tem que autorizar ou não uma cirurgia. Então essa está sendo a demora do dia que foi identificada a cirurgia para o dia da cirurgia do paciente. Isso me deixa muito feliz, que a gente está conseguindo ser resolutivo. Sei que muito tem por fazer, mas a gente
tem que nos dedicar o nosso dia, a nossa noite, quando for preciso, que eu fiz isso por muitas vezes, para que a gente consiga trazer, então, esse benefício, esse sistema que funcione para a população. Isso é um orgulho para todos nós. Você citava uma nova conquista, um novo veículo para a saúde, você também comentou sobre o odontomóvel. Como que é a frota que a Secretaria de Saúde de Vargião conta hoje atualmente? Qual que é a frota? Hoje a gente tem uma frota de transporte, que é o TFD. A gente conta com 3 vans e um veículo pequeno, que é uma Duster. Enfim, a gente tem 3 vans e uma Duster que é do TFD, que é o transporte fora do domicílio, que é para transportar os pacientes e fazer esse atendimento, aos quais são credenciados através do CNES, da Secretaria. A quilometragem deles é toda enviada à produção para o SUS, que a gente costuma dizer, para ser mais fácil de compreender, e a gente recebe um valor por produção de quilometragem. Então, esses 4 veículos são exclusivos do TFD. A gente conta com mais 2 ambulâncias de maca, as quais ficam permanentemente no município, só saem daí caso precise um paciente que esteja usando maca, que como a gente não tem bombeiro, a gente não tem SAMU, então a gente tem uma equipe de atendimento pré-hospitalar própria. Ambulância disponível, profissional médico, profissional enfermeiro, motorista, fica à disposição 24 horas da população. A gente conta mais com um veículo da vigilância sanitária, ao qual é exclusivo de uso da vigilância sanitária. Também temos um veículo que é exclusivo do ESF e também temos um veículo que é da vigilância epidemiológica, o qual é utilizado pelo setor da administração, quando tem que ir em cursos, reuniões, palestras e também nas campanhas de vacina. Então, todas as campanhas de vacina são utilizadas este veículo para fazer os atendimentos. E agora, então, chega essa van que a gente comprou, que será, então, a 4ª van. Aí não sei qual vai ser a ideia dos novos gestores, enfim, se vai permanecer as 4 vans ou não, enfim, mas isso a gente hoje conta com esses veículos para atendimento de transporte do nosso cidadão. Então a Secretaria de Saúde ela é uma secretaria bem completa, ela atende desde o mais simples até o mais complexo, ela atende a demanda da frota quando necessita, como você mesmo bem citou, não tem SAMU em Vargião nem bombeiro, mas a Secretaria de Saúde está à disposição, inclusive diversas vezes atendendo, prestando esse auxílio à comunidade, até que talvez a corporação se desloque até lá, porque mais próximo é Faxinal dos Guedes ou Ponto Serrada. Isso, né? Isso. Esse atendimento geralmente quando é uma média complexidade ou uma alta complexidade, a gente procura dar o primeiro atendimento. Nunca deixa de acionar esses outros serviços, seja SAMU, seja bombeiro, dependendo da complexidade. Se for um acidente simples na rua, enfim, uma queda de moto, que os nossos profissionais consigam fazer o atendimento, a gente faz o atendimento, leva para a unidade de saúde, faz a estabilização do paciente. Caso haja necessidade da transferência, se a complexidade for maior, chama-se o SAMU. Se a complexidade for que dê para transportar com ambulância branca, que é as ambulâncias que a gente tem no município, a gente faz o transporte. Falo que ambulância branca não é só por causa da cor que é branca, tá? É a classificação dos veículos de atendimento de emergência. Então, as ambulâncias de atenção básica, que são as do município, são consideradas ambulâncias brancas. E as ambulâncias de atendimentos mais especializados, daí chama-se SAMU ou bombeiro. Então, a ambulância branca é uma nomenclatura justamente do SUS, não é só pela cor da ambulância, só para ressaltar. Enfim, é assim que funciona. A gente tem todo esse serviço, a gente presta desde o transporte de buscar na casa um paciente que tenha necessidade da maca, até o transporte da urgência e emergência, a gente consegue fazer e com que a população seja atendida. A nossa estrutura é muito bem organizada. Nós temos também a sala de vacina, que é uma coisa que a gente precisa preservar, precisa que seja um ambiente sempre seguro, porque a vacina não pode mudar nunca de temperatura, porque senão muda a sua ação no organismo, enfim. Então, pensando nisso, na preocupação que a gente sempre teve em bom atendimento, a gente, algum tempo atrás, fez a aquisição de uma unidade geradora de energia, ao qual a unidade de saúde conta, então, com geração de energia própria. Nós podemos trabalhar
independente de que tenha luz ou não, os profissionais têm condições, funciona todo o sistema, funciona computador, funciona tudo, porque a unidade conta com geração de energia própria e também para manter as câmaras de vacina em funcionamento e manter a estabilização tanto das vacinas quanto na farmácia com os medicamentos. Os medicamentos também eles precisam estar num ambiente com uma determinada temperatura. Eles não podem exceder essa temperatura e também não podem diminuir. Então, nós temos lá o ambiente todo climatizado, funciona 24 horas, independente de ter energia ou não, a gente mantém a qualidade dos medicamentos e das vacinas e todo o atendimento na unidade. Tanto a unidade de saúde quanto a associação hospitalar também conta com um gerador de energia, né? Isso, a associação hospitalar também tem essa unidade geradora, ao qual a gente conseguiu também fazer aquisição. Na época da pandemia, a gente fez uma campanha, que foi na época Respira Vargião. A gente conseguiu, com recursos que vieram para o município no combate ao Covid e também veio para o hospital e também a contribuição da população, fazer a aquisição de um gerador, um respirador e mais alguns equipamentos de monitorização do paciente. Então, na época da pandemia, a gente tinha condições de manter um paciente em Vargião, que caso tivesse a necessidade de ventilação mecânica, ventilação assistida, a gente conseguiria manter esse paciente por 12, 24 horas, enfim, no município de Vargião, com o respirador, com os monitores, com tudo, até que se conseguisse vaga numa UTI para não se perder uma vida. Então, na época, a gente conseguiu isso. Foram recursos investidos na aquisição do respirador do município e recursos do hospital. A gente comprou alguns monitores e o recurso que foi arrecadado nessa campanha a gente adquiriu o gerador. Então a gente tem um olhar muito grande para o bem-estar da população. Eu acho que Vargião é privilegiado com um sistema de saúde muito resolutivo e muito equipado. A gente tem equipamentos de ponta hoje na nossa unidade de saúde e também na associação hospitalar, tanto seja na emergência como no centro cirúrgico. Hoje nós contamos com 2 centros cirúrgicos em funcionamento na associação hospitalar, 2 centros cirúrgicos equipados com equipamentos modernos, que a gente conseguiu esse recurso no final do mandato do governador Moisés, com o secretário de secretário de saúde na época, o doutor André, ao qual veio para Vargião, conheceu nossa estrutura, reconheceu o nosso hospital como hospital resolutivo, nos deu todo o aporte financeiro para implantar mais um centro cirúrgico, o qual a gente está conseguindo atender toda essa demanda e operar toda essa quantidade de pacientes aí no mês. Então o nosso sistema é muito bem equipado e muito bem equipamentos novos, não são equipamentos antigos, é tudo coisa que a gente comprou recente e continua se fazendo a inovação, continua se fazendo a renovação dos equipamentos. A gente tem hoje já dinheiro na conta do hospital que a gente conseguiu com deputados para fazer a aquisição de novos equipamentos, comprar equipamentos mais modernos, para que a população esteja sempre bem assessorada nesse sentido. Tu foi desafiado lá pelo prefeito na atualidade, Amarildo, ficou 3 anos com ele na gestão dele e agora mais 2 gestões do prefeito Volmir. Como que você se sente assim nesses 11 anos como secretário? Você cumpriu o seu papel lá ou ainda talvez ficou um desejo de um quero mais? Eu tenho orgulho de ter feito muito, tanto lá no início com o prefeito Amarildo, depois no decorrer dos 7 anos e 6 meses do prefeito Volmir. A gente construiu um sistema muito bom. Mas é claro, Wagner, eu sei e tenho condições, tenho capacidade de fazer muito mais. A gente tem desejos de ter um sistema cada vez melhor. A gente busca conhecimento, a gente vai conhecer estruturas diferentes e vai trazendo isso para o município. Sei que podemos melhorar. Fizemos muito, mas muito. Se você for comparar no passado, o que se tinha em Vargião, o que tem hoje, nós construímos uma história muito linda na saúde de Vargião. E é um sistema muito resolutivo. Um sistema
ágil, um sistema que atende realmente a população. Mas claro que o desejo de quero mais sempre tem. A gente tem um desafio grande, uma meta de construção, de ampliação da associação hospitalar, ao qual eu converso muito com o Fábio. Ele é um empreendedor fantástico. Hospital, a gestão do hospital antes e depois do Fábio se enxerga como dia à noite. Eu gosto de trabalhar com ele e a gente tem um sonho, eu e ele, que é ampliar o hospital. A gente quer construir um novo setor de urgência e emergência, um novo setor de internamento, novos centros cirúrgicos, novos quartos para internação. Isso é uma meta, isso é um desafio nosso, meu e do Fábio, que a gente quer buscar isso. Ele está correndo atrás quando ele pode, eu estou correndo atrás onde eu posso. É um investimento grandioso, é de alguns milhões. Mas se Deus permitir e a saúde nossa, pessoal, nos permitir que nós estejamos à frente de uma nova administração, de um novo projeto, a gente vai correr atrás disso e vamos iniciar. Se vamos terminar na nossa trajetória, isso seria muito bom e vamos tentar isso. Mas vamos dar o pontapé inicial. Vamos dar o pontapé inicial para que eu sempre penso da seguinte forma, Wagner. Se a gente iniciar alguma coisa na vida pública, os que virão depois de nós, se tiver um pouco de consciência, irão dar continuidade e irão terminar. Porque aquela questão da politicagem de que foi o Wagner que iniciou, o Alan não vai dar continuidade, isso é muito pequeno, isso não deve existir, de forma alguma. Então se inicia, se dá o pontapé inicial e a continuidade vai ficar para cada gestor, para cada um que vier, contribuir, dar a sua parte e chegar num sistema que a gente tem hoje. Que a gente tem um sistema que dá orgulho para todos nós. Sei que muitas vezes a gente é criticado, como falei lá no início. Eu sempre busquei atender e fazer tudo o que eu podia e o que eu posso, trabalhando muitas vezes dioturnamente, sendo cobrado em casa por talvez estar muito ausente, mas eu sempre estive presente quanto secretário. Eu estive secretário no município de Vargião por quase 11 anos, 24 horas por dia. Me dediquei a minha vida a isso. E graças a Deus foi gratificante, porque o que a gente conseguiu construir hoje orgulha a Vargião, orgulha a população que reconhece isso, porque a gente ouve muito falar de pessoas que vêm de fora, esse feedback a gente consegue conversar, eu e o Fábio, por várias vezes, que as pessoas que vêm de fora para se tratar em Vargião, para se operar em Vargião, falam muito de Vargião. Falam muito, mas muito bem. Que nós temos um hospital maravilhoso, que nós temos um posto de saúde que atende a população, que nós temos um posto de saúde que é resolutivo. Então isso nos motiva a trabalhar cada dia e cada dia mais. Com toda certeza, e você já falou um dos projetos futuros. A gente conversou um pouquinho sobre a sua história, o seu passado. Com certeza, você já deixou um legado na Secretaria de Saúde. A gente falou do seu presente e qual que é o seu desejo pro futuro, além desse que você já falou, que é da ampliação do hospital. Qual que é o seu desejo, o desejo do Alan pro futuro? O meu desejo é construir muito mais do que a gente construiu. Que eu falo não construir em estrutura física. Estrutura física hoje na unidade de saúde, com a migração de algumas especialidades, alguns serviços para o centro de imagem e especialidades, a estrutura física a gente consegue levar por mais um tempo. Mas o meu desejo é ampliar serviço. Hoje eu já tenho conversado com profissionais, enfim, que se propuseram a vir para Vargião, algumas especialidades às quais a gente vê que tem mais necessidade. Hoje, psiquiatria é um serviço que a gente tem consciência que tem que trazer um profissional.
a dificuldade de trazer esse profissional é muito grande, Wagner. Eu já conversei com vários profissionais enquanto estavam na gestão para que viessem para Vargião para que a gente conseguisse ter esse serviço. Só que a psiquiatria é uma demanda grandiosa não só em Vargião. É a doença do século, todo mundo muito ansioso, todo mundo muito imediatista, quer tudo para agora, ninguém mais tem paciência para esperar, se frustra muito fácil e entra talvez em depressão, em ansiedade e procura um psiquiatra. Essa demanda está muito grande. Nós implantamos alguns serviços ao decorrer da minha gestão quando secretário de psiquiatria. A gente tinha parceria com alguns profissionais, a gente fazia uns atendimentos com o profissional médico que passava pelo nosso psicólogo, passava pelo nosso clínico geral, fazia o primeiro atendimento, depois, havendo necessidade, mandava para o psiquiatra. Mas há uma grande resistência da população em acreditar em programas. O paciente procura o profissional médico lá na unidade já dizendo: eu quero ir para um psiquiatra. Ele não nos dá a possibilidade de tratar, que muitas vezes a gente consegue tratar. Com atendimento com psicólogo, atendimento com o nosso clínico geral, enfim. Mas as pessoas já querem o imediato. Eu vou lá, o psiquiatra vai me encher de medicamento e eu vou ficar bom. Sim. E às vezes isso não é o melhor. Entende? Mas isso tem que ser quebrado ao longo do tempo. Então, essa é uma das demandas que a gente tem que olhar e olhar com bons olhos, é a demanda da psiquiatria. Mas o que eu falo não é em trazer um psiquiatra para atender a população, ir lá prescrever medicamento. Não, eu quero criar um sistema diferente. Existem os CAPs, que fazem um acompanhamento do paciente como um todo. É o psiquiatra, é o psicólogo, é o assistente social, é o fisioterapeuta, as medicinas alternativas, as quais aqui não citei, mas a gente tem 3 práticas integrativas que ajudam muito, que é a auriculoterapia, a Bardhiaxis e a yoga. Então isso é um serviço que a gente tem também, que é um diferencial na nossa Secretaria de Saúde. São tantas coisas que a gente acaba esquecendo de citar. Esse serviço na psiquiatria eu quero trazer, mas trazer um serviço como um todo, não trazer um psiquiatra para prescrever medicamento. Não, isso não é o meu objetivo, não é o objetivo de um sistema de saúde. Trazer sim um psiquiatra, vai ter pacientes que vai necessitar tratamento medicamentoso, com certeza, a maioria deles vai precisar usar, mas além do medicamento tem que atender com todo esse programa. Então a nossa ideia é trazer sim, caso a gente tenha a oportunidade de estar ainda à frente de uma Secretaria de Saúde ou de uma administração, enfim, talvez em outras esferas, é montar então um programa assim, de atendimento psicológico, psicoterapêutico para a nossa população, com psiquiatra, com psicólogo, com todos esses profissionais que eu já citei, que vão fazer acompanhamento com esse grupo de atendimento. Esse é o objetivo de nós trazer um psiquiatra. E isso vai trazer resolutividade para a população. Então esse é o objetivo. É um projeto para o futuro. Um projeto de construção, um projeto que a gente venha a trazer, além de todos essas outras especialidades que a gente já tem em funcionamento. Em estrutura física, também tem que se olhar que o município precisa futuramente estruturar. Hoje a gente vê uma necessidade, que também é um desejo para o futuro, a estruturação de um setor, de uma estrutura física, para que se faça um setor de farmácia. Lá nesse setor de farmácia, é interessante que o profissional farmacêutico não esteja lá só para pegar a receita, entregar o medicamento e explicar como é que toma, meio que superficial, porque não tem um espaço para isso. Então a gente tem que ter um espaço para o farmacêutico sentar, conversar com o paciente, explicar as dosagens do medicamento, como que ele deve tomar, como que não deve tomar, o que proceder, o que não proceder. Isso faz parte do programa de atenção primária. Isso a gente vai ter que implantar com o tempo. Então essa estrutura física, para que você tenha um setor de farmácia centralizado, o paciente sai do consultório médico, vai para lá, pega o medicamento prescrito,
O farmacêutico dá as orientações que ele tem que dar e o paciente segue o seu tratamento até obter êxito e a cura no seu problema. Então isso em estrutura física, que a gente tem que pensar no futuro, além da ampliação do hospital, que é um desafio, é um desejo muito grande, mas a gente vai conseguir. Com certeza vai, com muito trabalho, muito esforço, dedicação, consegue. Até agora a gente falou somente do secretário Alan Felipe. Certo. Mas e o Alan Felipe como pessoa? Qual que é o desejo dele? Como em família, esquecendo um pouquinho agora o gestor que o Alan Sim. é, o secretário que foi durante quase 11 anos. Qual que é o desejo do Alan como pessoa, pessoal? O meu desejo pessoal, enquanto família, é que a família se fortaleça, que a gente esteja sempre junto, que é o nosso pilar de sustentação. Esse é o meu desejo enquanto família. O meu desejo enquanto Alan, desejo pessoal, é poder continuar contribuindo com o meu trabalho, com as minhas ideias, com os programas que a gente criou, com o que a gente tem condições de criar ainda muito mais, enquanto um administrador público. Esse é o meu desejo pessoal, o desejo do Alan é poder continuar contribuindo com o meu trabalho para a população de Vargião. Quero agradecer, né, esse bate-papo que a gente passou aqui, as horas passam, a gente nem vê. É bastante coisa e com certeza depois que a gente termina a conversa aqui, começa a lembrar ainda algumas coisas que poderia ter falado. Mas eu quero agradecer a tua presença aqui, contar um pouco da tua trajetória, a tua história de vida, a tua história como vargionense também, como servidor do município de Vargião, como prestador de serviço para a comunidade. Foi muito bom passar esse tempo aqui contigo. Eu que agradeço, Wagner. Deu para a gente contar um pouco da nossa trajetória. Como você mesmo falou, já está me surgindo coisas aqui que eu poderia ter citado, mas o tempo passa e enfim, a gente não tem tempo para citar tudo. Mas obrigado pela oportunidade. Quero sempre que for possível estar presente, poder falar do que a gente fez, do que a gente quer fazer, dos nossos desejos, da gente continuar contribuindo. Obrigado, então, aqui ao Olinda, Santa Catarina, por a gente estar aqui nesse dia e podendo falar um pouco da nossa trajetória. E a você que nos acompanhou até este momento, quero agradecer grandemente e que você possa se inspirar aqui na história que foi contada e nas demais histórias que a gente vai com certeza contar para você que acompanha o site, que acompanha as redes sociais, acompanha também YouTube, Instagram, Facebook. Quero desejar um grande abraço a você, que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.